Olá, meu nome é Matheus Marques, sou engenheiro químico formado pela UFRJ e hoje, agora, nesse exato momento, nós vamos resolver um problema de condução transiente, ok? Então vamos lá. Um cubo com arestas de comprimento L e temperatura inicial Ti foi submetido a um resfriamento com fluido At infinito que tem um coeficiente convectivo H infinito. Quanto tempo o cubo deve ficar no resfriamento até atingir a temperatura T? Note que esse problema é um problema totalmente literal, tá? Então a gente agora vai trabalhar muito com isso, para a gente entender primeiro esse trâmite. E aqui, o que eu vou pedir para vocês? O primeiro de todos seria, como a gente vai resolver esse problema se a gente fosse resolver um problema considerando o método da capacidade concentrada? Como seria esse problema? A gente resolveria daquela forma clássica que a gente viu. Eu tenho aqui o meu cubo, né? Vamos dizer aqui o cubo. O cubo aqui. Ele está a uma temperatura inicial, certo? E aqui nós temos um T infinito e um H infinito, certo? Ele está sendo então resfriado. Então a gente sabe que o calor está saindo por convecção. Então, pelo balanço de energia, como a gente viu lá na nossa parte teórica, em regime, né? Realmente a gente tinha visto a dedução, que era a energia que entra menos a energia que sai, mais a energia gerada ou acumulada, né? Ou consumida, desculpa, é igual a energia acumulada, certo? Não está entrando energia nenhuma, não tem energia sendo gerada ali dentro, só tem saindo energia e tem um acúmulo, porque a temperatura vai variar com o tempo. Então eu tenho menos energia que sai, é igual a energia acumulada. A energia que está saindo é em qual forma? Na forma de convecção. Então eu tenho menos HAS, que era da superfície desse meu cubo, T, né, que é a temperatura inicial, ou a T inicial aqui, menos T infinito, é igual a quem? É igual a ρV Cp dt, dtzinho, certo? Então lá, né, falando que Ti menos T infinito é igual a θ, a gente fica com menos HAS, θ, igual a ρV Cp dθ, dt. Então, fazendo menos HAS ρV Cp. Vou fazer assim, peraí, melhor, vai ficar melhor para a gente. Fazendo dt igual a menos ρV Cp HAS dθ de θ, certo? A gente vai obter a nossa equação final para o nosso problema utilizando a condição de método da capacidade concentrada, ok? Então, essa dedução toda aqui, se vocês lembrarem bem, a gente fez na nossa aula teórica de condução transiente. E, no final das contas, a gente chegava numa equação final para esse método, que vocês devem se lembrar bem que a gente viu que quando o método da capacidade concentrada ele pode ser utilizado, a gente tem que a nossa temperatura ela é espacialmente uniforme. Ela só varia dentro de um determinado tempo, não no espaço, ok? Então, no final, quando a gente fizer a integração disso aqui, a gente vai ter que T é igual a ρV Cp sobre HAS ln de θi sobre θ. Então, né, se a gente integrar aqui de 0 a tempo, integrar aqui de Ti θi até um θ, a gente vai ter essa equação aqui. E olha que legal, a gente sabe quem é esse cara aqui. Volume sobre área. Isso aqui é quem, gente? É o LC do cubo, certo? Então, você sabe calcular o volume do cubo e você sabe calcular a área do cubo, né? O volume do cubo vai ser simplesmente A ao cubo, né? Ou L ao cubo, que vai ser o valor da aresta, né? Sabe que tem a aresta L. E a área vai ser 6 vezes esse L ao quadrado, porque a gente tem 6 faces, concordam? E a área de cada uma dessas faces é L ao quadrado, beleza? Então a gente calcularia o tempo assim.
Agora, se BO for maior do que 0,1, então aqui vai ser uma outra estratégia. Se BO for maior do que 0,1, a gente tem que usar o método dos parâmetros agrupados. E notem o seguinte, a gente está falando de um cubo. Então as dimensões do cubo elas são iguais em todas as direções. Então a gente vai ter agora gradientes importantes nas 3 direções. Na direção para cima, para baixo, frente e trás e esquerda e direita. Beleza? Então a gente agora vai ter que verificar como que a gente vai resolver esse problema. E aí, se você for olhar lá no solucionário da nossa bibliografia, né, no formulário da nossa bibliografia e no formulário que brevemente eu vou estar disponibilizando para vocês para essa parte de transferência de calor para a condução transiente, vocês vão observar que para um cubo a solução é dada da seguinte maneira. Primeiro, a gente já sabe que a gente vai ter um θ de x1, x2, x3 e tempo. Isso a gente pode considerar sendo um θ de x1 no tempo, θ de x2 no tempo e θ de x3 no tempo. Concordam? Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui no desenho de um cubinho, como ele seria. Certo? No solucionário ele diz assim pra gente, ó, que se eu tenho algo desse tipo aqui, ó, que é um retângulo, é um paralelepípedo, né? Ele fala o seguinte, o eixo está aqui no meio das 3 dimensões, uma delas vem para cá, outra vem para cá, x3, x1, x2. E o problema diz pra gente que essa solução aqui ela é de uma placa plana na direção x1, placa plana na direção x2, placa plana na direção x3, ok? E ele divide da seguinte forma, tá? Aqui vai de 2L1, 2L2, desculpa. Aqui vai de 2L1 e aqui a gente vai de 2L3, ok? Lembrando que isso aqui, a gente está fazendo isso porque a gente quer sempre uma placa simétrica. Então, se o nosso cubo lá do nosso exercício ele tem aresta L, ele está indo, na verdade, de menos L sobre 2 até L sobre 2, para que eu tenha essa espessura ali, né, igual a L, ok? Então, a gente vai ter que usar, galera, a solução para a placa plana para cada um desses caras. E note o seguinte, como eu tenho o cubo tendo as mesmas dimensões, quando eu calcular BO igual a LC sobre K, o LC será o mesmo para todas as direções do cubo, certo? Então, eu tenho que esse LC vai ser igual para todas as direções do cubo. Como o K do cubo é igual em todo o cubo e o H convectivo do lado de fora também é igual, o que isso significa? Que o BO ele vai ser igual em todas as direções do meu cubo. Consequentemente, o C1 e o Q1 que eu vou escolher dentro daquela tabela que a gente viu na aula teórica vão ser igual para as 3 soluções de placa ali, para a placa X1T, X2T e X3T, ok? Então, isso indica que C1 e Q1 são iguais para Px1 de T, Px2 de T e Px3 de T, certo? Só que aí vamos abrir então esse cara aqui.
Vamos abrir esse cara para a gente lembrar quem são eles. Só para lembrar, no formulário ele chama de px1t, px2t, mas isso de fato é apenas o θ asterisco de xt, θ asterisco de x2t, θ asterisco de x3t, que é da placa plana. Então, a solução é essa aqui, ó. Certo? C1, que C1 de x e θ0 é igual a C1, opa, desculpa, gente, aqui cosseno, e aqui é C1 exponencial de menos que C1 ao quadrado Fourier, tá bom? Então vamos aqui agora analisar o seguinte. O que C1 é igual para todo mundo. O C1 também é igual para todo mundo, certo? E o problema diz assim, quanto tempo vai demorar para o meu sólido chegar a tal temperatura T? Eu não disse necessariamente qual a posição que eu estou querendo analisar. Concordam comigo? Mas vocês também concordam comigo que, se eu falo assim, eu tenho o meu cubo que ele está a 200 graus, ele tem que chegar a 100. No mínimo tem que chegar a 100. Vocês concordam comigo que, se o centro desse cilindro, que é o local onde eu tenho a maior dificuldade para resfriar ele, né, porque eu tenho que passar por toda uma resistência ali de condução para retirar esse calor, vocês concordam comigo que, se no centro do cilindro eu tiver a temperatura que eu desejo, com certeza o entorno desse, eu falei cilindro, né, mas na verdade aqui do cubo, se eu olhar para o centro desse cubo e observar que eu cheguei na temperatura que eu desejava, eu tenho então a absoluta certeza que em todas as outras partes desse cubo eu já vou ter atingido essa temperatura também. Então, o que eu estou querendo analisar aqui com vocês? Quando o problema questiona para vocês quanto tempo demora para um sólido chegar a determinada temperatura, você sempre pode olhar para o centro do sólido. Porque se o centro do sólido chegou à temperatura que você deseja, com certeza o restante do sólido também já chegou nessa temperatura. Então aqui a gente quer olhar para uma posição de x igual a zero, que é o centro do sólido. Então o x asterisco, como a gente tinha visto, é x sobre L, então vai ser igual a zero para os três casos, ok? Então a gente vai ter aqui o quê? Cosseno de Q1 e x igual a zero. Então é cosseno de zero e isso é igual a 1. Então na prática, θ asterisco é igual a θ0 asterisco, que é igual a C1 exponencial de menos que C1 ao quadrado Fourier. Certo? E aí vamos lá, vamos desenvolver isso aqui. Como que a gente vai resolver esse problema agora? Bem, se todos os caras são iguais, né, que a gente viu, então de fato, T asterisco de x1, x2, x3 de tempo era igual a x asterisco de x1 de tempo, asterisco x2 de t, asterisco x3 de t. Se esses três caras são iguais, eu tenho então que isso aqui é igual a um θ asterisco, por exemplo, de x1 de t, isso aqui, né, elevado ao cubo, certo? E quem é esse cara aqui de dentro, que a gente já viu? Ele vai ser igual ao θ0. Então ele vai ser θ asterisco ali de x1, x2, x3 de t é igual então a C1 exponencial de menos que C1 ao quadrado Fourier, isso tudo ao cubo, correto? O que eu vou fazer agora? Vou tacar a raiz cúbica para o outro lado, para a gente tirar esse cúbico dali. Então eu vou ficar com θ asterisco de 1/3 igual a C1. Já vou tacar isso, deixa eu colocar assim. Menos que C1 ao quadrado Fourier, ok? Aí a gente está se questionando. Mateus, eu estou querendo saber onde está o tempo nesse treco aí, porque eu quero encontrar o tempo, né?
E aí eu te falo, o tempo está ali escondidinho dentro do Fourier. Porque o Fourier, o número de Fourier, ele é igual a difusividade térmica multiplicada pelo tempo, dividido pelo comprimento característico do seu sólido ao quadrado. Então o tempo está ali dentro, escondidinho. Então você concorda comigo que, se eu isolar o Fourier, eu consigo encontrar o tempo que eu desejo. Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou fazer θ asterisco de 1/3 dividido para C1 é igual a exponencial de menos que C1 ao quadrado. Já vou abrir, tá? LC ao quadrado. Vou tacar o ln aqui para a gente tirar essa exponencial. Então isso aqui vai ficar ln de... Botei aqui o asterisco embaixo, mas é em cima. θ asterisco de 1/3 dividido para C1. Ficou feio isso aqui, peraí, gente. Voltando aqui. Tá bom. Então, ó, ln de θ asterisco de 1/3 dividido por C1 divididos por menos, vou tacar já para cá, menos que C1 ao quadrado alfa LC ao quadrado, isso igual a tempo, certo? Fica dessa forma aqui no final. Quem é o LC? A gente já viu. LC vai ser igual ao volume do sólido sobre a área ou o comprimento com o maior ΔT, ok? E com isso a gente consegue calcular qual vai ser o tempo necessário. Por quê? Lembrando que é esse θ aqui, né? Esse θ asterisco. Esse θ asterisco, ele é, na verdade, T de x1, x2, x3 no tempo que eu desejo, menos T infinito, sobre T inicial, menos T infinito. E esse cara aqui, o enunciado já falou pra gente. Eu quero que ele chegue na temperatura T. Tá? Então você calcularia esse T, calcularia o LC, C1 e QC1 você já obteve a partir do valor de Biot que você teria calculado. Tá? Nesse caso aqui, como é um problema literal, a gente não calculou o Biot, mas você teria que ter calculado o valor de Biot para usar o método dos parâmetros agrupados e depois disso escolher os valores de C1 e QC1 na tabelinha que a gente viu na aula teórica anterior. Ok? Então, esse aqui é o nosso probleminha de condução transiente, multidimensional, né? Tridimensional aqui, onde você observou que a gente, além disso tudo, verificou que existem algumas manipulações que podem ser feitas durante todo o desenvolvimento do seu exercício. Ok? Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nas próximas aulas.